aí. Deixa eu colocar para gravar, senão eu esqueço, né? Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Rainara entrou agora, Giovana. Bom dia, professor. Bom dia, como é que vocês estão esse sábado maravilhoso, lindo? Vocês já olharam para fora para ver como é que está o sábado? Oi, Carlos. Oi, Suzane. Tá Vocês- calor demais, professor. Não, eu sei, tá calor, mas tá bonito o dia. Tá bonito, tá maravilhoso. Ó, que eu sei, calor, tá muito quente mesmo. Foi só aqueles 2 dias para enganar a gente mesmo, aí depois veio esse um sol para cada goiano, né? Então é complicado. Mas beber muita água, viu, meninos? Muita água. Quem tem problema respiratório aí, né, na medida do possível, se tiver umidificador em casa, se não, fazer aquela velha, vamos dizer assim, aquela velha receitinha de colocar lá a bacia d'água, uma toalha molhada, tá? Então, isso faz muita diferença, principalmente em ambientes que são fechados, tá? Para dar uma umidificada aí. Apesar que a umidade, ela está mais ou menos ali, vamos dizer assim, tá menos prejudicial, né? Mas mesmo assim o calor tá demais. E aí, vamos conversar, vamos até a gente dar uns 2, 3 minutinhos aí para ver se a galera entra para a gente começar. Hoje a gente trabalha os ou, viu, meninos, né? A gente está fazendo aquela aula intercalada. Hoje a gente já dá anelídeo e artrópode para vocês, tá? Artrópode principalmente, né? Aquele grupo que vira e mexe, pode esperar em as provas de biologia que vai estar lá. E aí depois fica só equinodermos e a gente falar de vertebrados para encerrar a zoologia, tá? E aí na próximo final de semana a gente vai caminhando aí também para o finalzinho da botânica, né? Porque a gente já falou de flor, semente, né? Começou a dar uma classificação de fruto, coisa que é rápida ali, né? Que não é aquele assunto, né, de prioridade nas provas. E aí depois a gente praticamente tem aí a parte de classificação vegetal lá, briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas para encerrar a botânica também. Cadê a galera? Alguma observação, meninos, que vocês querem fazer? Alguma coisa que vocês querem falar? Essa semana eu já posto, estou esperando 2 filos aí para a gente postar a lista, tá? A última lista que eu coloquei para vocês foi de nematóides e plateumintos, né, das verminoses ali todas. Aí agora eu já vou postar uma de molusco e anelídeo, depois artrópode e equinoderme, depois só uma de cordato. Fazer assim sempre para vocês compararem, tá? E da botânica não tem exercício, vamos dizer assim, isolado, viu, meninos, de semente. Às vezes encontra um exercício ou outro. Então, geralmente, quando a gente fala de semente, flor, fruto, está dentro do contexto de angiospermas, né? Então, a lista que vai vir desse assunto para vocês é uma lista de angiospermas, né? Então, é difícil achar exercícios que façam abordagem ali restrita só de semente, só de flor, né? E eu acho que uma última lista de botânica lá, eu acho que a gente colocou e tinha muitas informaçõezinhas sobre flores para vocês, né? A questão das partes florais lá, tá? Alguma pergunta? Giovana, tudo tranquilo com você? Semana, Dominique, Carlos, Elter, ninguém quer falar nada, só dar o bom dia. Então, 4 minutinhos, bom demais. Então, maravilha. Então, alguma expectativa, alguma novidade? Giovana, tá tudo de boa, ó. Quem mais? Então, bora, né? Tomar um pouquinho de pitu aqui, menino. Só eu posso tomar pitu, tá geladinha, ó. Menino, velho, intervalo de uma aulinha para outra, eu vou lá e abasteço no barril que tem aqui em casa, aqui, ó. Barrilzão de aguardente. Credo, né, meninos? Deus me livre, tomar pinga no calor desse é tomar e morrer. Aí só falta tomar pinga e comer uma feijoada nesse calor e dar umas 3 voltas no parque. Pensou? 1 hora da tarde? Que de sábado em Goiânia é tradicional, o tal da feijoada e a caipirinha, né? Apesar de eu não gostar nenhum dos dois, tá? Minha esposa fala que eu sou boa, mas eu não dou conta de comer, não gosto de comer feijoada, nem muito menos tomar bebida de dose. Mas imagina o povo de sábado nesse calor aqui em Goiânia, tomar caipirinha, comer o quê? Feijoada. Aí imagina depois você sai de lá e vai o quê? E vai para dar uma volta no quarteirão ali, umas 3 voltas, pensou? Que maravilha!
Quer ver? Vou até perguntar à minha coordenadora, que está, minha diretora que está entrando agora, que foi a Mirtz, para mim começar a minha aula. Mirtz, Goiânia, dia de sábado é dia de feijoada caipira. Falei para os meninos, ó, 1 hora da tarde, comer uma feijoada, tomar umas 2 caipirinhas e dar umas 3 voltas no parque com esse sol quente. O que você acha? Misericórdia! Tá certo. Tá certo. Ó, vamos lá, então. Ó, minha diretora vai fechar Não, o cara, dela aí. ele pegou a do Oi? Kênio. Oi. Peguei o resultado ontem. Graças a Deus deu negativo. Maravilha, então. Fico feliz, que ótimo, então, viu? Meninos, vamos lá, então. Deu os nossos 5 minutinhos, Não, então. pensa como é que é essa semana. Essa semana foi para mim um ó, viu? Não fica tenso mesmo, né? Porque eu acho que todo mundo queria pegar um resultado positivo dela ter, né, de ter dado assintomático, vamos dizer assim, para ficar mais tranquilo. Mas, né, então, mas ainda é complicado ainda, tá? O índice ainda de contaminação tá alto. Filhotes, bora então? Eu, sinceramente, se fosse para eu ter pego sem sentir nada assintomático, eu preferia já ter, entendeu? Porque Sem aí sentir nada, sem meu filho sentir nada. porque aí ficava mais tranquilo. Agora você ainda continua com medo. Mas Deus ajuda que não vai dar nada, não. Meninos, vamos lá, Não. então? Dei os 5 minutinhos, então quem tinha que entrar já entrou. Então, bora lá, então, tá? Então, hoje vou abrir aqui para vocês o nosso compartilhamento de tela, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a paradinha? Cadê a paradinha? Tá aqui, tá? Então, lembra que na aula passada, né, a última aula de zoologia, a gente caracterizou a questão dos moluscos, né? Não é um grupo, vamos dizer assim, muito, vamos dizer, frequente em provas, mas a gente não pode esquecer, principalmente lá das verminoses, né? No caso da esquistossomose ali, que tem moluscos como hospedeiro intermediário, tá? Fora isso, na realidade, é a parte comparativa, né? E dentro dos moluscos também, né? Então, ficar atento com a questão dos animais filtradores ali, que é muito comum, às vezes, aparecer, né? Questões envolvendo poluição ambiental, questão da água, né? Da contaminação dos oceanos. E aí, às vezes, dentro de ecologia, né? Vocês devem lembrar, existe um fenômeno lá chamado de eutrofização, tá? E também um fenômeno chamado de, ai meu Deus do céu, que é a bioacumulação, que é a magnificação trófica, né? Mais especificamente a magnificação, que é aquela situação onde o contaminante, né? Alguma substância presente na água, ela vai contaminando ali, ela vai acumulando dentro dos tecidos ao longo das cadeias alimentares. E quando a gente tem animais filtradores, né? Então esses animais eles acumulam a quantidade maior dessas substâncias. E aí dentro dos moluscos, especialmente nas ostras, né? Que são filtradores, nós sabemos que a principal forma de alimentar, né, de ingerir esses animais é cru, in natura, né? Então, com isso, na realidade, existe grande risco de contaminação. Por isso que é muito frequente aí situações de intoxicação envolvendo a ingestão de mariscos, né, e a ingestão de ostra nas praias, né, principalmente sem saber a procedência. Fora isso, é só questão de comparação, né, do grupo mesmo, tá? Aqui dentro dos anelídeos, né, a principal característica que a gente comentou com vocês é a metameria, né, tanto que sempre o nome do grupo, ele caracteriza ali ele informa a principal característica do filo, né, então porífero, poro, quinidário, né, os quinidoblastos são as células urticantes, plateumintos, vermes chatos, né, nematóides, vermes cilíndricos afinalados, molusco, corpo mole, anelídeo, né, corpo dividido em anéis. E esses anéis aqui seriam o quê? Seriam compartimentos, né? Então, na realidade, seriam o quê? Como se fossem pedaços totalmente ali isolados, né? Então, unidades, estruturas individuais, né? A gente caracteriza isso daí como a metameria, né? Então, são animais que têm metâmeros, né? E essa metameria ela acaba sendo importante, né? Porque permite ali, já que a gente já tem animais celomados, né? Desde os moluscos aí, né? O aparecimento de vários sistemas, o aparecimento de órgãos, né? Então, isso vai permitindo a acomodação desses órgãos em locais específicos, tá? Então, a gente viu que isso daí é fundamental na escala evolutiva ali dentro da zoologia, né? A formação de celoma, a bilateralidade,
né? Que ela vem fazer aquela diferenciação ali das partes do corpo do animal, né? Região dorsal, ventral. Aqui tem um aspecto importante, filhotes, que vai ser o primeiro grupo que a gente vai falar o quê? De um sistema circulatório fechado, né? Com o quê? Vou até colocar entre aspas aqui, ó, com a possibilidade ali, né, de uma o quê? De um vaso contrátil, que muitos falam que coração, né? Coração tem a minhoca tem 5 corações. Minhoca não tem 5 coração. O que na realidade vai aparecer aqui, a gente vai perceber, tá? É a questão do quê? A questão da localização dos vasos, né? Vasos ventrais, vasos dorsais e vasos com capacidade pulsátil, né? Então, quer dizer, a gente sabe que o coração nada mais é, né, do que um órgão pulsátil, que tem o papel de funcionar como bomba. E quando o sistema circulatório ele é fechado, então uma estrutura pulsátil que permite com que o líquido circulatório, né, porque aqui a gente já pode começar a falar de sangue com hemoglobina, tá? Então, passa a estar presente, então a gente observa que isso daí influencia até mesmo na respiração, né? Por quê? Porque a respiração, quando, né, ocorre com presença, né, do sistema circulatório, ela se torna mais eficiente do que aquela que as trocas gasosas elas têm que acontecer diretamente ali com os tecidos dos animais. Então, o aproveitamento, tá, do oxigênio, quando ele circula no interior de vasos, né, especialmente ligado, tá, a pigmentos como a hemoglobina, porque aqui tem hemoglobina, a gente sabe que isso daí evolutivamente ele é mais eficiente, tá, do que transportar simplesmente dissolvido em líquidos, tá? Então a gente vai comentar isso aí com vocês daqui a pouco. Então, a principal característica dos anelídeos ali é o corpo metamerizado. Eu acho que a gente já tinha começado a falar para vocês. De plateumintos para frente, todo mundo triblástico, né? De molusco para frente, todo mundo celomado, tá? De plateumintos em diante aí para frente, né? Todo mundo bilatério, tá? Só quinidários e poríferos que não, tá? Protostomados, de quinidários para frente, porque a gente tem aquele grupo, né? Vamos dizer assim, que tem o quê? O sistema digestório incompleto, onde a gente já começa a perceber ali o indício, né, da primeira cavidade formada vai ser a boca. Lembrando que só são deuterostômios, equinodermos e cordados. Tá? Então, todos os outros ali que aparecerem para vocês, com exceção dos poríferos, né, porque não tem nem sistema digestório, porque a protostomia origina primeiro a boca, né? E a deuterostomia origina primeiro o ânus, depois a boca, uma cavidade secundária, tá? Então aí já fica bem claro aí para vocês quem são os animais protostomados e os deuterostomados, tá? E o corpo metamerizado ali. As três classes, né, dos anelídeos, né, a classificação ela está com base em estruturas, né, chamadas de cerdas, que é o que se usa para diferenciar os grupos, poliqueto, muita cerda, né, aqueto, sem cerda, que no caso são as sanguessugas, tá? E os oligoquetos, que é o grupo que aparece para vocês em prova, né, cujo principal representante são as minhocas, então aí são os chamados oligoquetos, tá? Então essa daí é a classificação dos três representantes das três classes aí. Sistema digestório de nematóide para cá, né, de nemateumintes para cá, todos sistema digestório completo, tá? Então, sem exceção alguma, tá? Então, só lá nos plateumintos que a gente falava do sistema digestório incompleto, ausente na tênia, e aí molusco, sistema digestório, né? Começou juntamente com os nematóides completo, com boca e ânus, e aqui vai até o final, né, com o sistema totalmente completo. Aqui, depois eu vou abrir para vocês o site lá do Planeta Bio, que ele vai mostrar umas interaçõezinhas, até mesmo na parte reprodutiva, aí a gente vai ver mais detalhado, tá? Aqui os meus slides aqui era só até essa parte de classificação ali e de sistema digestório, mas a gente vai ver o restante ali na frente. Aqui, ó, tá? O que eu queria comentar com vocês, o sistema aqui ele é todo fechado, então não tem sistema circulatório aberto em anelídeos, tá? Então aqui, ó, aqui eu desenho a imagem de uma minhoca, né? Então aqui ele dá para a gente ver nitidamente. Eu parei de falar porque apareceu instabilidade na internet. Quando aparece isso, pode ser que comece a picar, tá? Então aí eu coloquei a mão aqui e não falei nada, porque às vezes o aluno fala, professor,
não escutei nada, mas porque eu não falei, porque apareceu uma mensagem aqui para mim. Então, sistema circulatório fechado, tá? Lembra que o sistema circulatório apareceu lá nos moluscos, ele aparece como aberto de uma forma geral e fechado apenas nos cefalópodes, tá? Daqui para frente agora, o que acontece? Vai ter essa, né, esse intercalar, porque aqui em anelídeo ele é totalmente fechado. Aí, quando a gente vai para a artrópode, ele já é aberto de novo, tá? Então, fica bem atento com a questão aí da classificação do sistema circulatório, porque ele é meio difícil ali do aluno, às vezes, lembrar quem tem sistema aberto, quem tem fechado. Porífero, quinidário, plateuminto e nematóide não tem sistema circulatório. Molusco, tá? Aberto, fechado nos cefalópodes, anelídeo, fechado em todo mundo, artrópode, aberto em todo mundo, tá? Quando a gente chegar ali, a gente vai fazer essa comparação com vocês. Então, aqui, ó, nós já podemos falar, na realidade, de um líquido circulatório, tá? Que apresenta hemoglobina. Então, aqui já tem o quê? Já tem uma coloração avermelhada, tá? Deixa eu ver aqui, não está querendo abrir o meu bate-papo. Não sei por quê que algum aluno quer fazer alguma pergunta. Não quer abrir meu bate-papo aqui, eu não sei o que eu estou fazendo de errado aqui. Você quer falar, abrir o áudio, já que tem poucos alunos, e falar comigo? Ah, tá. Fui eu que perguntei. Esqueleto hidrostático é para eles terem equilíbrio, professor? Esqueleto? Hidrostático. Sim. O que acontece? Nos animais que são celomados, tá? O que ocorre na realidade? Você tem um líquido que circula no interior do celoma, que é a cavidade que praticamente está distribuída pelo corpo do animal. Então, quando a gente fala, por exemplo, é a mesma coisa, aí você preenche o corpo do animal todinho com esse líquido, já que não tem nenhum sistema esquelético, né? Não tem nem osso, cartilagem, não tem nada. Então, o que acontece na realidade? Esse líquido preenchendo o corpo interno do animal, ele acaba o quê? Ele acaba fazendo uma pressão, né? Então, a gente tem toda uma pressão hidrostática nessa cavidade celomática, que ela acaba dando a forma, né? E nós já temos aqui o quê? Nós já temos o indício de musculatura, e essa o quê? Esse esqueleto hidrostático associado a essa musculatura, ele acaba dando a consistência, a forma e a movimentação do animal, tá? Então, dentro dos invertebrados, né, nós só vamos começar a falar, por exemplo, de um esqueleto, né, vamos dizer assim, dando suporte com articulação nos artrópodes. Né? Então, anteriormente ali, ó, o que acontece nos vermes, né? O que a gente tem nos anelídeos, tá? Nos moluscos, apesar de alguns falarem de, né, de esqueleto ali, com uma concha como esqueleto, mas a gente não tem, né? Porque fala de animal de corpo mole. Então, o que dá essa consistência, essa sustentação, é o líquido celomático. Então, por isso que é muito comum os caras usarem o termo esqueleto hidrostático, porque a pressão hidrostática, a pressão do líquido dentro do celoma é que vai dando sustentação e formato para o corpo do animal. Tudo bem? Me dá o feedback. Sim, obrigada, professor. Então, maravilha, então. Então, cuidado, viu, queridos? Então, aqui a gente já pode falar de líquido avermelhado no corpo do animal, tá? Então, a gente já pode falar de vasos, né? Então, tem vasos dorsais e vasos ventrais. Eu vou mostrar para vocês, vou abrir uma outra, compartilhar um outro assunto com vocês agora, lá no site, tá? E o sistema fechado. Só toma cuidado com essa questão do coração, tá? Então, já vi muitos exercícios falando dos corações da minhoca. Né? Então, como eu falo, mais de um coração, né? Então, na realidade, não são corações, tá? Então, tá até aqui embaixo, aqui, ó, são vasos pulsáteis, né? Então, esses vasos pulsam na região dorsal, tá? E aí, o que acontece? Essa pulsação, ela permite, na realidade, com que o quê? Com que esse líquido circulatório, com que esse sangue, vamos falar assim, tá? Ele circule por dentro dos vasos. Lembra que a minhoca, né, de uma forma geral, com exceção os poliquetos, que é aqueles representantes marinhos, né, que eu falei para vocês que praticamente não caem em prova, não é uma preocupação para vocês, tá? Então, eles são os animais que têm respiração branquial. O restante, o que é a respiração dos anelídeos? Né? Cutânea. E a respiração cutânea, né, as trocas gasosas acontecendo através da epiderme, através da pele, né? Então, depende de uma umidade. Por isso que a gente, o quê? Que a gente associa sempre, não só a sanguessuga, quem conhece, né, sabe o que eu estou falando, e a minhoca também.
a gente observa na realidade que ela tem aquele corpo gosmento ali, né? Então, quer dizer, ela precisa ter a pele umidificada, porque a pele umidificada, ela favorece as trocas gasosas. Então, não esquece, não, respiração cutânea, tá? Que é a respiração. Alguns autores, né, gostam às vezes de complicar um pouquinho e falar que a gente só fala de respiração cutânea quando tem participação do sistema circulatório. Se não tem participação do sistema circulatório, fala que as trocas gasosas ocorrem por difusão. Então, o que acontece? Nos anelídeos, como a gente tem vasos espalhados, né, tanto na parte dorsal quanto na parte ventral, tá? E como aqui eu já tenho, olha aqui, ó, hemoglobina disperso no plasma, então porque a gente já fala de sangue, tá? Entre aspas aí, né, o líquido circulatório circulando no interior dos vasos. Então é comum a gente perceber o quê? A gente perceber os gases respiratórios circulando no interior dos vasos. Tá? Então, aqui, se a gente for falar, por exemplo, de uma respiração cutânea, então aqui tem participação do sistema circulatório, tá? Então, só como detalhe, tá? Porque às vezes o aluno fala, professor, eu não sabia, porque o cara falou lá que o sistema circulatório, eu estava lendo no livro, e que a gente só fala de respiração cutânea quando tem a participação direta do sistema circulatório, né? Então, a gente pode atribuir isso daí, porque aqui você tem pigmentos respiratórios, e geralmente os pigmentos, eles estão dissolvidos no líquido circulatório, tá? Então, assim que ocorre as trocas gasosas, tá? Diretamente com o ar, tá? Esse oxigênio, ele difunde para dentro dos vasos, e ali ele fica circulando, dissolvido no plasma, associado à hemoglobina, tá? Então, muito semelhante do que acontece com, né, futuramente ali com nós, animais vertebrados. Só que lembrando que no nosso caso a gente vai ter uma evolução maior ainda, que é o quê? Que é o pigmento hemoglobina ficar no interior das hemácias, né? E aí o transporte ele ocorrer de forma mais eficiente ainda, tá? Porque o oxigênio dissolvido em água, né, dissolvido em líquido, a captura dele não é tão eficiente quanto o oxigênio transportado dentro de células guardadinhas, tá? E aí, na hora que ele precisa ser liberado, ocorre a liberação por difusão. Então, evolutivamente, a gente vai perceber que no primeiro momento a gente tem o quê? Gases respiratórios dissolvidos em líquidos, tá? E aí depois gases respiratórios sendo transportados, né, no interior das hemácias lá na frente, tá bom? Mas isso é um detalhe que lá em vertebrados a gente fala sobre isso. Então, sistema circulatório fechado, a presença de vasos dorsais e ventrais, tá? E a presença de vasos pulsáteis que lembram aí, vamos dizer assim, o papel, tá, de um coração. Aqui no meu ele vai para artrópode, mas eu quero mostrar para vocês primeiro, tá, algumas informaçõezinhas a respeito dos anelídeos aqui, ó, né, nesse site que eu sempre oriento vocês. Eu vou desaparecer um pouquinho aqui, tá? Porque aqui tem muita imagem, mas aqui dá para vocês verem direitinho, tá? Eu sempre oriento vocês a estudarem por aqui. Então, tá vendo? Aqui nesse quadradinho aqui, ó, você tem todas as informações dos anelídeos, tá vendo? Então, como é que ele resume bem, tá? Um filo inteiro para vocês, tá? Que o que a gente falou, o sistema digestório completo, a circulação, ó, circulação fechada, a respiração, tá vendo? Cutânea pela pele, e nos poliquetos, que são animais aquáticos, ela é branquial, tá? A excreção, lá na minha projeção não tinha, aqui eu vou mostrar para vocês, né, que são os chamados nefrídeos, tá? Que são estruturas ali que, né, já recolhem o líquido celomático. Vocês vão ver e vão falar para mim, eu queria até que vocês abrissem o áudio aí, alguém abrisse o áudio, e a hora que eu mostrasse a imagem do nefrídeo, você virar e falar assim, nossa, professor, isso aqui parece muito com tal estrutura, para ver se vocês lembram na realidade. Aqui o diferencial, sempre que a gente falar de excreção, meninos, lembra que os excretas sempre são recolhidos de dentro de cavidades do animal. E como a gente está falando de molusco, aí em diante agora, todo mundo tem celoma, então toda vez que estiver falando de recolher excretas, o recolhimento dessas excretas vai ser de dentro do celoma do animal, tá? Justamente o que? O local também é onde o quê? Onde tem líquido e que vai, né, como a coleguinha aí nos lembrou bem, vai o quê? Vai ser responsável por formar o chamado esqueleto hidrostático do animal. Então, quer dizer, tem líquido circulatório, né, que está fazendo pressão interna, que está favorecendo troca e que precisa ser eliminado também, tá? O sistema nervoso, lembra que o Ti falou para vocês que ele, o quê? Nos invertebrados, ele é todo ganglionar. Então, ele vai permanecer como ganglionar aqui também.
tá? Com exceção, lembrar sempre lá dos quinidários, que é difuso. O restante ali são gânglios, né? Até a gente entrar no grupo dos vertebrados, que aí você vai caracterizar o sistema nervoso centralizado, o sistema nervoso periférico, né? Que vocês estudam bem detalhados aí dentro da fisiologia, tá? Então, vamos lá, então. Aqui, essa imagem geral, segundo uma classificação, né? Que a gente já fez para vocês, tá? E aqui, ó, tá? A diferenciação das classes está em relação a essas cerdas, né? Então, poliqueto, muita cerda, né? Oligoqueto, pouca cerda, né? E aqueto, no caso da sanguessuga, sem cerdas, tá? É claro, né, que isso daqui, imagina se você acha que vai aparecer numa prova de Enem, por exemplo, o aluno identificar o corte interno da minhoca. Ah, identifica tudo dentro da minhoca aí para mim? Claro que não, né, gente? Né? Então, isso aqui é só um detalhe, tá? Mostrando ali na realidade as estruturas presentes ali no organismo da minhoca. A minhoca é o nosso referencial, tá? Tanto para a parte de sistema digestório, vocês vão ver que todas as imagens que praticamente vão estar mostrando aqui, a minhoca vai ser usada como referencial, tá? Então, aí é que provavelmente cai para vocês em prova quando cai, tá? Aí aqui, ó, mostrando o sistema digestório completo, vou colocar aqui para vocês verem, tá vendo? Boca, esôfago, ó. Aí aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, papo, sempre que falar de papo, local de armazenamento de alimento. Moela, trituração de alimento. E aqui o intestino, tá? E ali saindo o alimento que não foi, né, digerido, né? O restante que tem que ser eliminado. Aqui já tem um detalhe interessante, né? Porque a gente sabe que sempre vira e mexe aí a gente fala da famosa importância ecológica das minhocas, né? Então hoje a gente sabe que comercialmente as minhocas, por serem animais detritivos, elas têm um papel fundamental na fertilização do solo. Então hoje você tem uma comercialização ali, né, dentro dos minhocários, né? Muitas escolas adotam fazer um minhocário, por exemplo, para o quê? Para colocar principalmente nas escolas públicas, né? Então existem projetos de construção de horta comunitária, de horta escolar. Então muitos professores de ciência, por exemplo, adotam fazer o minhocário ali. Por quê? Porque do minhocário retira-se o humus e o humus nós sabemos que ele é um ótimo fertilizante para o solo, tá? Então não esqueça ali do papel importante da minhoca na produção do humus. Tá? Então, se comercializa, hoje você vende, na realidade, humus, né? Terra com humus. Por quê? Porque a riqueza de nutrientes, principalmente sais nitrogenados, ela é muito grande. Então, também cuidado, tá? Com a participação aí das minhocas no ciclo do nitrogênio, né? Por quê? Porque essa capacidade que ela tem de detritívora, né? Vamos falar assim, né? De atuar, de ingerir, de digerir os componentes presentes, né, principalmente ali nos vegetais, nas folhas. Então, isso permite uma reciclagem de nutriente muito grande. Sem falar que a gente sabe que a minhoca tem um papel importante em furar galerias no solo, né? E esse furar galerias no solo, ele favorece não só a aeração, né, porque é necessário a entrada de oxigênio, lembra que a raiz precisa respirar, tá? E também é importante para a infiltração da água. Então, minhoca e agricultura são fundamentais. Vira e mexe, tem questõezinhas ali fazendo essa abordagem da importância ecológica das minhocas para a agricultura, né? Para a fertilização do solo. Então, eu acho que isso daí não é segredo para ninguém, tá? Então, importante demais o papel da minhoca. Aí aqui, filhote, só o que o tio falou para vocês, tá? Mostrando de forma bem clara, né? Então, tá vendo? Olha aqui, ó, o famoso, né? 5 corações, né? Os caras colocam aqui como corações laterais. Mas tá vendo? O que é isso daqui na realidade? São vasos, né? Que dilatam. Então, tá vendo aqui o sistema circulatório, ó? Então, isso aqui está percorrendo todo o corpo da minhoca. Então, nós temos vasos, tá? Dorsais e nós temos vasos ventrais. Então, isso daí fecha todo o corpo da minhoca. Então, circula, né, uma circulação fechada. Então, quer dizer que todo o líquido circulatório, constituído por hemoglobina, né, até mesmo de coloração vermelha, né, e transportando gases respiratórios, isso vai ocorrer, né, graças a esse bombeamento aqui, ó. Então, esse conjunto de vasos, tá, com capacidade contrátil, né, e que eu sempre coloco entre aspas aí os corações, faz com que haja, na realidade, essa circulação sob pressão em todo o corpo do animal, tá?
Então, sistema circulatório fechado, vasos dorsais, vasos ventrais, tá? E vasos com capacidade contrátil. É isso daí que a gente, né, geralmente, vamos dizer assim, destaca para o aluno, tá? Aí aqui que eu queria é que vocês abrissem, e alguém abrisse, por exemplo, né, participasse da aula, para mim não precisar abrir o bate-papo, essa estrutura aí, esse metanefrídeo, parece com o quê, gente? Néfron do rim. Isso, tá vendo? Ou seja, a estrutura filtradora. Então, tá vendo? Às vezes os caras colocam, né? Quando eles querem fazer uma comparação das estruturas excretoras, né? Então, o que o aluno tem que ficar atento ao longo da zoologia? Tem que lembrar das células flamas nos plateumintos, tá? Que aparece pela primeira vez. Depois, o quê? Depois os chamados nefrídeos, tá? Que surgem o quê? Que surgem ali dos moluscos para frente. Então, quando os caras querem fazer essa comparação, é muito comum o cara comparar nefrídeo, tá? E depois ir lá para os rins. Por quê? Porque a gente sabe que os rins, por mais que ele seja o órgão filtrador, mas a gente sabe que a filtração ela acontece a nível de néfron, né? Então, néfron são as unidades filtradoras. Então, tá vendo? Então, o que acontece evolutivamente é o quê? É que as unidades filtradoras elas vão se organizar dentro de um órgão que é o rim. Aqui, na realidade, cada anelzinho da minhoca, tá? Então, cada metâmero ali, a gente vai ter um par de nefrídeo, né? Ou de metanefrídeo. Então, tá vendo aqui, ó, sempre igual o Tio falou para vocês. A partir do momento, né, que eu falo do sistema excretor, então lembra, tá? Que a excreta sempre vai ser recolhido do celoma. Por quê? Porque é a cavidade interna do corpo do animal. Então, lá os excretas vão ser conduzidos, tá? Por túbulos e vão ser eliminados com a pora excretora. Esses poros excretores sempre se abrem, tá? Para fora do corpo do animal, tá? Então, metanefrídeo aí, lembrando muito o néfron, que é a unidade filtradora renal, no caso dos vertebrados, tá? Aqui, ó, mostrando o sistema nervoso, tá vendo? Ó, ganglionar, tá? E toda vez que eu falar de um sistema ganglionar, lembra sempre de gânglios ligados por cordões nervosos, tá? Agora, onde esses gânglios são que são concentrados, a gente sempre tem a concentração na parte anterior do corpo do animal. Isso começou lá nos plateumintos, lembra que a gente falou a cefalização. Por quê? Porque vão aparecer órgãos sensoriais, né? Daqui a gente vai para a artrópode, e a artrópode a gente já tem o que? Antenas, já tem olhos, né? Você já tem toda uma sensibilidade na cabeça do animal, mas eu tenho aqui, ó, gânglios espalhados por todo o corpo do animal. E desses gânglios partem aí as ramificações, que são os nervos, tá? Então, o sistema ganglionar, tá? É o que predomina nos invertebrados, exceção nos quinidários, que aí a gente fala de sistema difuso, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui é a reprodução. Sempre quando aparece reprodução, é a reprodução da minhoca, né? Então, vai lá assinar a minhoca. Como é que a minhoca reproduz, professor? Tá? Lembra que não existe minhoco, né? Isso é um termo, aquela musiquinha lá, minhoco, minhoco, não existe isso, né? Então, não tem sexo para minhoca. Minhocas são animais hermafroditas, né? São animais monóicos, tá? Você vai falar assim, ah, pessoa poliqueta dioico. É igual a gente falou para vocês, gente. A gente tem que pregar, tem que priorizar aquilo que aparece em prova para vocês, né? E são raros, eu não me lembro, né, com alguns aninhos de sala de aula, tá? De o cara o quê? Priorizar outro representante nos anelídeos que não seja a minhoca, até mesmo no aspecto reprodutivo, né? Já que ela é mais comum no nosso dia a dia, para fertilização, etc., até mesmo, né? Igual eu falei para vocês, nos minhocários, ou seja, criar minhoca para vender, né? Então, quer dizer, comercialmente, né, dá dinheiro, tá? Então, aqui ocorre um fenômeno, não sei se vocês lembram desse fenômeno, é chamado de dicogamia. O que é dicogamia, professor? É quando nós temos o quê? Né? Indivíduos que apresentam os dois sexos, né? Então, nós temos indivíduos hermafroditas, monóicos, e que o amadurecimento sexual ele acontece em época diferente. Então, aqui, meninos, a mesma minhoca sendo animal hermafrodita, ela realiza a fecundação cruzada. Tá aqui, ó, mostrando para vocês duas minhoquinhas ali, né, se entrelaçando ali. Agora, como é que acontece isso? No momento, né, daqui a pouco eu vou soltar aqui para vocês observarem. Então, no primeiro momento, tá, a estrutura que está madura é o aparelho reprodutor masculino. Então, no primeiro vai acontecer uma troca de espermatozoides. Então, tanto que é interessante, ó, troca de espermatozoide de uma minhoca com a outra.
tá? Depois que ocorre essa troca de espermatozoide, vai ser formado um casulo nessa região aqui, ó, que é a região do clitelo. E aí, o que vai acontecer? Nesse casulo, filhotes, tá? Vai acontecer o local de produção de óvulos da minhoca. E os espermatozoides, olha aqui para vocês verem, ó, eles vão ficar armazenados nessa região da cabeça da minhoca aqui, ó, próxima à região da boca. E o clitelo ele é formado mais para trás. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar a animação, que quando esse casulo é formado e aí os óvulos começam a ser produzidos, esses óvulos eles começam a ser liberados para dentro desse casulo. E aí esse casulo ele começa a migrar para cá, para a região da cabeça da minhoca. Então, no momento que esse casulo cheio de óvulos migra para a região da cabeça, vai encontrar quem? Os espermatozoides. E aí, nesse momento, acontece a fecundação. E aí, esse casulo se solta, e aí, no se soltar, ele vai para o solo, e ali tem a fecundação e ocorre o desenvolvimento direto. Vão sair as minhoquinhas, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, então. Olha lá, vou soltar, presta atenção na animação. Olha lá, ó. Tá vendo aqui embaixo? Então, no primeiro momento, ocorre o quê? Troca de espermatozoides. De uma minhoca para outra, então, trocar espermatozoide. Olha aqui, ó. Espermatozoidinho dessa minhoquinha aqui, tá? E aqui também, ó, na região da cabeça, tá? Vou continuar. Olha lá. Aí forma-se esse casulo, chamado de clitelo. Esse casulo é o local onde é produzido os óvulos, tá? Então, quer dizer, e isso o espermatozoide já está armazenado aqui já, ó, porque já houve troca de espermatozoide. Aí, olha só, esse casulo com óvulos se dirige ali para a região da cabeça da minhoca. Nesse momento, o que acontece? Esses óvulos têm contato com os espermatozoides que já estão armazenados ali. Esse óvulo, esse casulo se solta. Então, o que tem dentro desse casulo? Espermatozoide e óvulo. Então, ali dentro vai acontecer o quê? Fecundação. Esse casulo se desprende, vai para o solo, ocorre a fecundação e ali o desenvolvimento direto, liberando novas minhoquinhas. Então, aqui não tem estágio larval. Então, toma muito cuidado nesse aspecto da reprodução. Tá? Então, quando falar que a minhoca, mesmo sendo hermafrodita, né, ela tem fecundação cruzada, lembra que a troca que acontece de uma minhoca com a outra é só de espermatozoide. O espermatozoide de uma minhoca fica armazenado na cabeça da outra, né, em locais que a gente chama de espermatecas. Aí, nesse momento, o que acontece? Vai formar o casulo. Então, lembra o seguinte, o amadurecimento feminino, tá, no corpo da minhoca, ele acontece depois. Então, primeiro acontece o amadurecimento sexual masculino. Por quê? Porque tem troca de espermatozoide. Depois, então, o que acontece? Formação do casulo, lá no clitelo, nesse anelzinho aqui maior, ó. Que aqui é onde estão os poros genitais, é onde acontece a formação dos óvulos. Aí esses óvulos são formados, vão para dentro desse casulo, esse casulo se desprende do clitelo e vai para a cabeça da minhoca. Nesse momento, os óvulos entram em contato com os espermatozoides da outra minhoca que está armazenada lá. Casulo se solta, vai para o solo, fecundação direta, tá? Ou fecundação interna, perdão, ali, interno do casulo, tá? E aí ocorre o quê? A fecundação e a formação das minhoquinhas, desenvolvimento direto, tá? Então, não esqueça desse fenômeno chamado de dicogamia, que é o amadurecimento sexual em época diferente, tá? Aqui, mostrando a sanguessuga para vocês, né? A sanguessuga já teve o uso medicinal, né? Porque produz uma substância anticoagulante, né? Que ajuda ali a evitar processos de trombose, tá? E é o grupo, esse tanto deixam para o último grupo aqui, que é o menos cobrado, praticamente não é citado para vocês, tá? Filhotes, sobre anelídeos é isso daí. Né? Então, depois nos exercícios, a gente vai praticar isso daí. Se tiver alguma perguntinha, quando a gente retornar para a segunda aula, eu já vou para a artrópode, aí se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo, tá bom? Brigadão pela atenção, vamos lá dar esses minutinhos para vocês tomarem um cafezinho e daqui a pouco a gente retorna. Deixa eu ver, agora que abriu aqui o bate-papo, o esqueleto hidrostático ali, para elas terem equilíbrio, para dar sustentação, movimentação, viu, Sabrina? Até o próprio movimento, ele está associado ao equilíbrio, perdão, a esse esqueleto hidrostático ali, tá?